A informação, ela é muito importante. E a gente falando ali para uma pessoa como que usa um FGTS, o que que faz primeiro quando vai fazer um financiamento, né, já desperta um interesse. Porque hoje a gente faz avaliação de crédito online, né, o cliente não precisa ir até a agência. E tem muita gente que ainda não sabe disso. Às vezes ele pensa que para fazer um financiamento ele tem que ir lá na caixa, né? Ele Tirar tem um que dia de folga. Isso. ficar lá na fila esperando. Gente, hoje em dia é tão fácil, é tão simples. Uma cliente hoje me perguntou, Ellen, tá difícil fazer o financiamento? Eu falei, gente, é tão tranquilo, é fácil demais. Ô, Ellen, tipo assim, o correspondente caixa, ele surgiu meio que pra poupar tempo das pessoas? Tipo assim, pra sair da agência, o pessoal ter um lugar separado pra fazer esse tipo de coisa. Como foi? Exatamente. Hoje no Brasil tem mais de 9 mil correspondentes bancários. Uhum. Tem cidades no Brasil que nem tem agência da Caixa, mas tem correspondente bancário. Então, a intenção é exatamente essa, é suprir as necessidades do cliente. Porque, por exemplo, hoje a agência tem uma demanda enorme de atendimento, né? Não é só financiamento. A Caixa começou a atender o agro no ano passado, se eu não me engano. Então, assim, a demanda só vai aumentando. A Caixa, como é um banco público, tudo que é relacionado ao governo é Caixa, FGTS, PIS. Então, acaba que tem um volume muito grande de pessoas, né? Então, o correspondente bancário, ele surge para isso. Por exemplo, o meu correspondente lá em Rio Verde é do lado da Caixa. A pessoa que abre uma conta, ela não fica lá na fila esperando para abrir conta, ela vai no correspondente, em 5 minutos abre a conta dela. Então, a intenção é essa, é facilitar a vida das pessoas, né? Porque imagina você sair da sua casa e ficar lá na fila esperando para abrir uma conta. Sendo que hoje a gente consegue abrir uma conta super rápido, menos de 5 minutos a gente abre. Então, lá no correspondente a gente faz abertura de conta, cartão de crédito, financiamento. É para facilitar mesmo. E Dinheiro. o atendimento online, né? O cliente às vezes nem precisa ir lá no correspondente bancário, só para assinar alguma coisa mesmo. Manda um WhatsApp, Sim, manda os dados que precisa, é. faz a simulação. Não, Rápido. Eu e já fiz isso com a Ellen, foi ligeira, ela resolveu o meu problema. Você já fez simulação, né? Você O tem pessoal, empréstimo, cara? não, o pessoal que queria comprar uma casa pediu pra mim informação, eu falei com ela. E foi o que eu fiz. Tipo assim, eu imagino que várias pessoas chegam. Eu vi pelo Instagram, realmente vi que o trabalho dela, rapidinho, 30 minutos ela resolveu. Já foi, consultou, fez toda a consulta que a galera precisa, né? Isso é bastante interessante você fazer isso. sim, E é. vamos soltar o ouro agora, né? Falar a verdade, né? Hum. O que que a pessoa precisa para fazer uma simulação? Pensando assim, a pessoa, nossa, eu vou ter que reunir dados, e tirar cópia de documento, e não sei o quê, para mandar. Mas o que que a pessoa, no final das contas, ela precisa? É, a gente faz muito atendimento no WhatsApp, né? E é muito comum a pessoa falar assim: faz uma simulação pra mim e manda um monte de documento. E eu falo: não, eu preciso só do seu CPF, da sua renda bruta e data de nascimento. Só isso. 3 coisas, gente. Três coisas, é fácil, é simples, sabe? A gente já consegue fazer uma simulação ali. Com o CPF, a gente já consegue ver se o cliente tem alguma restrição, algo impeditivo, né? E com a data de nascimento e a renda bruta, a gente já simula, encaminha para ele, se ele interessar, se atender as necessidades. Aí sim a gente pede os documentos para fazer a análise de crédito. E ainda assim, os documentos é só RG, CPF, endereço e comprovação de renda. Não tem muito documento. Então, antigamente, por exemplo, na época que eu comecei a trabalhar no correspondente bancário, há 10 anos atrás, realmente era um processo mais moroso, né? Era mais demorado. O processo demorava 6 meses para liberar? Demorava. Era demorado mesmo. Mas hoje em dia, não. Hoje, com 30 dias, a gente já finaliza o processo. Já finalizei com 14 dias. Então, tudo Caramba. depende, assim, da documentação, se a documentação está completa. Então, se for comparar hoje com alguns anos atrás, é muito mais fácil financiar a casa. Muito E mais como fácil que, todo o e como que processo. funcionou, por exemplo? Você começou a trabalhar no correspondente, mas como funciona para a pessoa se tornar um correspondente? Ela faz um curso? Como é que é? Olha, não vou mentir para você. Quando eu tomei essa decisão, né, de me tornar correspondente, não dependia só de mim, né? A Caixa tinha que me aprovar. Então foram uns tempos assim de entrevista, de prova, de certificação que a gente tinha que fazer. Então tem todo um rolê aí para se tornar correspondente. Não é qualquer pessoa, né? A pessoa Mas não existe um curso, existe uma prova, você comprobatórios que você tem aqueles Capacitação. conhecimentos, né? isso. São certificações obrigatórias, né? Entendi. E assim, para mim foi um pouco mais fácil, porque eu já tinha uma experiência com o correspondente bancário, já tinha trabalhado com um, né? Tinha um, era de outros bancos? Era, mas eu tinha uma experiência, já tinha uma carteira de clientes.
Então, para a Caixa foi interessante, né? Primeiro porque quando eu me tornei correspondente da Caixa, todos os clientes que eu tinha atendido em outros bancos, eu passei para a Caixa. Eu fiz portabilidade para a Caixa. Então aí já toda a minha carteira já trouxe para a Caixa, O né? gerente já Foi bom, abriu a falou, opa, aplicador e falou, é o valor aqui, tá que eu- aí. é aqui. É. Então assim, tem um, lembro que a minha gerente, inclusive, ela mora aqui em Santa Helena. Ela vai lá para Rio Verde todo dia. Caramba. E aí, na época que a gente saiu o nosso código de convênio, foi no começo da pandemia, 2020, né? E aí, toda a nossa entrevista foi online. A gente conversou pelo telefone, né? Pela ligação, muito tempo. Foi um processo, assim, demora, né? Alguns dias, até que enfim saiu, 2020. E aí eu lembro que ela falou assim pra mim, Ellen, nós estamos na pandemia, tal, você tá mudando aí o seu segmento, né? Você vai deixar de trabalhar com esses bancos para trabalhar com a Caixa. E aí eu preciso saber se você tem uma reserva de emergência para esses primeiros meses, porque vão ser meses turbulentos, né? Você vai estar fazendo uma transição, tal. E aí ela me perguntou se eu tinha isso, para minha própria segurança, claro, né? Aham. Caso os primeiros meses difíceis. Aí eu lembro que eu falei para ela: "Não, eu tenho, pode ficar tranquila, eu tô preparadíssima". Aí ela falou assim para mim: "Você tem pelo menos uns 80.000 para você se manter?" Aí eu: "Tenho, tranquila". E aí que tinha nada, só tinha só a vontade de trabalhar. Que reserva de emergência. Não. Aí eu fiquei bem preocupada, né? Falei: "Gente do céu, e agora?". Mas assim, a minha sorte, e é sorte mesmo, porque no começo é muito difícil, que eu já tinha minha carteira de clientes, então eu não tive dificuldade no No primeiro começo. mês já saiu, ou não? Como é que foi? Até saiu. Trazer o primeiro cliente. Não, assim que saiu o nosso convênio, a gente já ligou para os. Porque na época a gente fazia só consignado, né? Então todos os nossos clientes Sim, Já consignados transferiu na hora. já ligava, olha, a taxa da Caixa é uma taxa menor do que o banco que a gente trabalhava, então a gente consegue passar seu contrato para a Caixa, diminuir a taxa de juros, diminuir o valor da parcela, e aí a gente foi cortando os clientes, os consignados, né? Então a gente não teve essa dificuldade assim no começo, né? Então consegui me manter aí os primeiros meses. E aí logo depois a gente começou no financiamento, né? Então, primeiro, eu fiquei um bom tempo focada só no consignado, porque era realmente um nicho que eu já trabalhava. Sai rápido, né? Sai rápido. Mas Assim, atendo o cliente hoje, faço a simulação, faço o contrato, ele assina, o dinheiro cai na conta e já passa para o outro, né? Então é um processo rápido, não é nada moroso. E eu já tinha também todos os clientes, né? A carteira de clientes. Então, eu fiquei um bom tempo trabalhando no consignado. E aí, depois que eu comecei a focar mais no financiamento. Porque financiamento não tem jeito, é muita dedicação e empenho, viu? Então, não dava para eu fazer os dois, né? Acaba que o consignado, ele requer tempo também, porque os clientes ficavam ali no WhatsApp, eu tinha que atender, né? E eu não estava conseguindo focar no financiamento, que era a minha intenção principal, né? E aí eu abri mão do consignado por um tempo, né? Passei para outra pessoa atender e fui focar no financiamento. E interessante. agora você está focado somente na parte de financiamento de imóvel e construção. Eu faço financiamento de imóvel pronto e construção, só que eu também atendo consignado. Então, lá no escritório hoje tem as meninas que fazem consignado, né? Que elas são focadas em consignado. Só que acaba que os meus clientes, né? Às vezes eu converso ali ainda, faço alguns processos, mas eu não tenho mais aquele foco de antes, de sair para ficar o dia inteiro na rua, até não tenho nem tempo Aham. para isso, né? Cresceu e conseguiu abranger ainda, recuperar os clientes antigos, né, então, né? Sim, porque a gente continua em atendimento. Só que de vez em quando a gente sai ainda. Sai pra Aham. rua ou nos órgãos. E é muito legal, assim. Esses dias eu fui pegar uma assinatura de um cliente de financiamento, inclusive. Então, uma das vantagens de financiamento também, quando o cliente não pode ir lá no escritório, a gente Você vai vai também. e aí eu fui pegar a assinatura dele, ele é médico e trabalha no posto de saúde. E aí eu cheguei lá e assim, a pessoa que me atendeu conversou comigo, me chamou pelo nome. Infelizmente eu não lembrei dela, mas é porque a gente atende muita gente. Mas dá pra ver que ela me conhecia, em algum momento eu atendi ela, né? Aham. Então é muito legal você chegar nos órgãos, nos lugares e você ser recepcionada pelo seu nome, as pessoas te chamarem. Além da caixa. Você tá sumida, hoje mesmo o cliente falar, você tá sumida? Eu, não, eu tô aqui. Você que não tá precisando de dinheiro mais.
Então, assim, é muito legal, sabe? Você entrar nos lugares e saber, assim, que em algum momento da sua vida você ajudou aquela pessoa em alguma coisa. E as pessoas lembram disso.